Voltamos com o Horizonte Debate e hoje os nossos convidados discutem sobre uma decisão do TRF4 que prevê o cálculo do trabalho infantil na aposentadoria. Participe conosco no WhatsApp pelo 31 99642 8473. Lúcia, Elvira, doutora Juliana, e eu já tenho uma pergunta que é da Sandra, da cidade de Gouveia, ali no caminho para Diamantina, que pergunta, doutora Juliana, como recorrer para o INSS para que ele reconheça o trabalho infantil? Como que funciona esse procedimento? Normalmente tem, como eu disse, além da prova testemunhal, tem que haver indício de prova documental. Então, muita gente procura hoje o INSS simplesmente com as declarações. Vai lá na cidade em que morava, pede o vizinho que era o confrontante, ou as pessoas que o viram trabalhar lá e fazem uma declaração. Isso não serve. São vários documentos. Tem que ter, por exemplo, para o homem, aquele certificado de alistamento, a ficha de alistamento. Então, tem que buscar numa gama de documentos que até o próprio site do INSS disponibiliza esses indícios de prova. Infelizmente, até a decisão do TRF4, o INSS dificilmente entendia aquele corpo de provas, porque ele exige prova ano a ano desse trabalho infantil e é dificílimo de provar, porque não é um trabalho que estava legalizado, principalmente o currículo. Então, hoje, quem faz essa função substituindo o INSS, normalmente somente em ações judiciais que esse trabalho infantil é reconhecido. Então, além da prova documental, você produz a prova testemunhal frente ao judiciário, e aí o juiz vai analisar todas aquelas provas e reconhecer o tempo ou não. E não se exige prova ano a ano, exige pelo menos um indício de prova documental que vai ser corroborada pela prova testemunhal, e aí o juiz vai validar aquele tempo ou não. Porque também há que se falar, antes a prova feita de forma testemunhal ela era amplamente reconhecida. Como se verificou muitas fraudes, isso causou um impacto muito severo nos caixas da Previdência Social, o judiciário se adequou a uma realidade brasileira, infelizmente, e passou a exigir, além da prova testemunhal, a prova documental. Que foi um grande problema para quem trabalha na roça. Porque a gente estava dizendo, a doutora Lúcia falou, existe um problema muito grande para esse trabalho, é que as pessoas que vivem em regime de economia familiar, ali é uma questão de subsistência. Então, reúne a família inteira, às vezes, para a produção, ela produz um arroz, um feijão, aquilo é para o consumo da própria família, o que sobrava, principalmente anos atrás, hoje a realidade é bem outra, mas isso a gente está falando principalmente, a decisão do TRF4, ela vem validar, são questões anteriores e a gente vai ter que ver como fica o trabalho daqui para frente, mas o foco da decisão TRF4 foram situações que ocorreram principalmente na década de 70 e 80. Então, o que acontece? Eles fazem eles fazem esse reconhecimento frente a todas essas provas. Que o trabalho realmente aconteceu, então tem que ser feito esse reconhecimento através do judiciário, através dessas provas que eu disse. Ô, Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje todo mundo tem celular. Eu acho que vai acabar o trabalho infantil, porque todo mundo vai tirar foto para mostrar que está sendo explorado pelo empregador. Só quem for louco que vai utilizar o trabalho infantil, não só a partir de agora, né? Porque é o seguinte, o Ministério do Trabalho, ele já compõe. Se ele chegar lá, pegar o menino trabalhando e falar, o menino fala, quanto tempo você trabalha aqui? Eu trabalho aqui 1 ano e 2 meses. O Ministério do Trabalho manda ele recolher o fundo de garantia para ele desse 1 ano e 2 meses atrás, retrocesso. Paga toda a indenização, aviso prévio, indenização, toda a rescisão trabalhista. Agora, Elvira, já faz isso. Eu sou filho, neto e sobrinho de educadores e educadoras na cidade de Oliveira. Não está nem tão longe quanto Gouveia está. 148 quilômetros aqui. A minha tia Nicota, que foi diretora, te amo tanto, que foi diretora de escola durante muito tempo, na época da colheita do café, ela tinha que fazer um trabalho quase que de campana junto às famílias, não tanto ao fazendeiro, que acabava que era o explorador disso, mas às famílias, para que a evasão escolar ela não acontecesse tanto. Isso eu estou dizendo, tia Nicota, que ainda é super jovem, mas aposentou tem uns 4, 5 anos, isso eu estou falando há 5 anos atrás, de fazer campana junto às portas de fazenda da região de Oliveira, onde crianças estavam sendo utilizadas pelas famílias. O Ministério do Trabalho pegou
dar vínculo empregatício com todo mundo. Porque eles não estão trabalhando para a família, estão trabalhando para o empregador atrás disso. Mas a verdade, Elvira, é que existe uma realidade que a gente tem que pontuar. Tá. Existe o trabalho de regime de economia familiar, sim. Que é uma coisa. Que é o que eu estou dizendo, que a gente defende. Não, que é o exemplo que ele está dando, não. Pelo mas é o que principalmente ocorre. Não, regime familiar é diferente, não é o que ele está falando. Só o seguinte, é porque não às é regime vezes, familiar. claro, deixa eu só pontuar, é que às vezes a família, ela faz vamos dizer assim, uma negociação com o dono de um terreno maior, que não consegue ela leva produzir. as crianças vão ter vínculo empregatício mas eu digo o seguinte, eles produzem, fazem os contratos de trabalhar, de receber a meia da produção, eles não falam assim, meia terça. Quem é do interior já ouviu falar muito isso. Claro, mas o que acontece? E é uma realidade que existiu. Então, reunia às vezes a família, aí eles plantavam ali para poder fazer aquela plantação e uma parte, o pagamento para o dono do terreno não era, o dono do terreno não vinha e pagava em dinheiro. O dono do terreno vinha e fazia o seguinte, olha, você me dá a terça parte da produção para pagar o trabalho. Isso é uma realidade que aconteceu veementemente e, inclusive, o INSS não reconhece esse trabalho infantil para empregado. O trabalho infantil, principalmente da decisão TRF4, é para essas situações, principalmente do trabalho de regime de economia familiar. Eu acho que a gente pode enriquecer muito esse debate, porque nós estamos falando só da zona rural. Ninguém está falando da urbana. Hoje, Minas, que é um estado eminentemente agrícola, tá? Porque hoje 54% do trabalho está na área urbana, não está na área rural. E a área rural é tido até como trabalho escravo. Outra coisa, a ação do trabalho escravo é muito forte. Lúcia, então, a gente não está tendo tanto essa... Nós temos que pensar nos trabalhos que está existindo aqui agora, nas ruas. Você vai dar vínculo empregatício, você vai contar o menino está trabalhando para quem? Lúcia, a gente sabe que uma criança vendendo bala, ela vende mais do que o adulto vendendo bala, porque as pessoas são mais tocadas por aquela imagem daquele menininho ali na beira do carro, né, tentando vender. Como que tem dois aspectos aí, Jair. O primeiro, né, isso que você coloca, que toca, de certa forma, né, porque eu vou te falar com muita dor, que muitas vezes as pessoas que estão dentro dos carros não enxergam naquela criança uma pessoa, não enxergam ali um ser humano. Então, é claro que a nossa sociedade é complexa, mas recentemente nós tivemos aqui no Brasil a instituição de um programa importantíssimo de transferência de renda, né, que muitas pessoas falam mal porque não conhecem, né, atribuem a ele adjetivos equivocadamente. O que acontece no Bolsa Família? O que o Bolsa Família pede da família? Qual que é o compromisso da família para receber o Bolsa? Frequência manter escolar, a criança na escola. Vacinação. E garantir a saúde. É vacinação e nutrição, né? Porque a saúde tem que acompanhar o desenvolvimento da criança. Porque essas duas condições, Jair, nós sabemos que elas são básicas para qualquer um de nós termos alguma perspectiva de futuro. Então, o que se faz na transferência de renda é ajudar a família a não estar na miséria, né? Porque são famílias em situação de miséria que recebem o Bolsa Família e que elas deem aos seus filhos a oportunidade de sair da miséria. Me arrisco a dizer que esse sujeito que critica tanto o Bolsa Família é o mesmo sujeito que diz assim, essa mulher tinha que levar esses meninos, era para trabalhar mesmo. Ah, provavelmente. Muito provavelmente. Porque, deixa eu só completar, Juliana, essa é uma questão também, de né? classe... Bolsa PET, né, Lúcia, que completa o Bolsa Família. Não tem mais. Não. É uma questão hoje, né, cultural realmente, e é uma questão de classe. Você mantém uma larga parcela da nossa população nessa reprodução interminável da pobreza, que é o ciclo da pobreza. Né? Então, não ter educação, não ter saúde, não ter acesso à cultura, né? Não ter a oportunidade de desenvolver as múltiplas inteligências que qualquer um de nós tem, mas você tem que vivenciá-las. Elas não se desenvolvem por si só. Então, eu comentava com você recentemente num projeto grande de capacitação que o Estado desenvolveu com os municípios, eu ouvi o depoimento de uma assistente social hoje,
que trabalhou na lavoura de café, que trabalhou no Cabo da Enxada. Então, ela dizia, bom, eu rompi, né? Eu tive oportunidade de ter o ProUni para estudar, né? Porque senão eu não poderia. As cotas. Eu fui trabalhar mais tarde, fui estudar mais tarde, trabalhei muito para ajudar meus irmãos. Mas hoje, na faculdade, ela dizia, no grupo de técnicos, ela dizia assim, desde a faculdade, eu percebia como que era difícil para mim entender aquilo que estava sendo ensinado e quão rapidamente as minhas colegas entendiam. Eu não tenho a mesma capacidade de compreensão de vocês. Eu não decodifico, eu não entendo a realidade como vocês entendem. Ela falou, aqui e agora, nas aulas que nós estamos tendo, eu percebo que vocês são muito mais ágeis do que eu. Eu não vou desistir de ser uma boa profissional, mas eu tenho que me dedicar muito mais do que vocês para fazer um trabalho parecido com o que vocês dão conta de fazer. Então, não há que se usar meias palavras, né? A gente caça o direito dessas pessoas, a gente impede pessoas de crescer, a infância, né? Impede essas pessoas de terem um futuro. E depois nós queremos, né, atribuir a elas a responsabilidade. Sim. Né? Não se trata disso. O que eu acho é que você disse com perfeição, é um ciclo de pobreza. E, por exemplo, eu tenho filhas pequenas, a gente está sempre procurando entender, realmente tem que se proporcionar para a criança ainda, numa idade menor, a possibilidade de desenvolver certas cognições que naquela idade específica é que elas vão ser desenvolvidas. No terceiro bloco, Turgiana, a gente vai voltar ainda mais nesse processo. Eu quero te perguntar por que o empresário, às vezes, ele resiste tanto com relação ao jovem de 14, 15 como aprendiz. Lembre do WhatsApp 99642-8473. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.